Boa noite a todos. Então, como o Enio já falou, então o assunto de hoje é a parábola do trigo e do joio. Acredito que muitos já ouviram falar dessa parábola, de Jesus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, versículos 24 a 30. Então aqui a gente vê a parábola de um semeador, que semeia o trigo, mas no meio dele nasce o joio. Então o que seria esse campo onde foi semeado o trigo? É nós, somos nós, a humanidade é esse campo. E quem que semeia nesse campo? Jesus, ele é o semeador. E a semente de trigo que ele semeia é o Evangelho. Mas sempre tem a erva má que nasce junto, que é o joio, os nossos vícios, os nossos erros, sempre crescem junto com o Evangelho, E os nossos inimigos, então, que semeou o joio, são os espíritos inferiores, tanto os encarnados quanto os desencarnados. O joio representa, então, a luta que existe na humanidade entre o bem e o mal. Isso é comum no nosso mundo de hoje, na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Sempre há o bem e o mal. Isso também indica a dificuldade que temos no nosso cotidiano. E por isso que temos que considerar sempre os joios que encontramos, que correm como um produto de nossa invigilância. Nós mesmos, muitas vezes, trazemos o joio para o nosso campo. Que podem ser da nossa invigilância agora, como pode ser decorrente de processos passados, dívidas que temos com espíritos passados. E a humanidade, então, representada nesse campo, são os espíritos encarnados e desencarnados, que estão no processo de aperfeiçoamento neste mundo de provas e expiação. À medida que a gente evolui na nossa escala espiritual, nós descobrimos então que temos que ter seleção de valores, buscar as nossas virtudes, para evitar que os vícios, os joios cresçam junto. Então a boa semente representa a semeadura dos nossos valores morais e intelectuais. E Jesus, então, ele tem todo o campo de serviço no mundo inteiro. Toda a humanidade é cuidada por ele. E veio o seu inimigo. Como eu falei, então, a gente tem vários inimigos, alguns que a gente conhece, que são declarados, E tem muitos espirituais que a gente não conhece. Então, aquela pessoa que não simpatiza conosco, a gente muitas vezes já sabe, Temos inimizade. Mas também tem espíritos inferiores que a gente não vê, que estão ao nosso lado tentando nos derrubar, plantando joio no nosso caminho,
no nosso campo. E a respeito desses instrumentos, então, eles são avaliadores do nosso progresso. Tanto o joio como o trigo, tanto o bem como o mal. Eles nos ajudam no nosso processo evolutivo e não devem ser objetos de inquietação. A gente tem que estar sempre procurando elevar as nossas virtudes e combater os nossos vícios. E como Jesus dizia, perante qualquer tipo de inimigo, a gente sempre tem que dar o bem pelo mal, a verdade pela mentira, o amor pela indiferença. Nunca, como Jesus disse, oferecer a outra face e não a lei do olho por olho, como era na época, né? E Jesus usou o joio como símbolo, né? Poderia ter escolhido qualquer outra erva daninha que nasce no meio das plantações, né? Então ele usou o joio como um adversário do bem, né? Então o joio é uma erva daninha, né? E ela se parece muito com o trigo, por isso, né? Depois vocês vão ver na imagem, os dois são muito parecidos. E assim também acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente encontra ações infelizes que parecem felizes. E ao lado nós temos sublimes realizações. E aí o texto nos fala que após a semeadura do joio, né, o inimigo se retirou. E isso a gente sabe, que o mal sempre opera às escondidas, né? Ele instaura o processo de desarmonia e o agente causador da desarmonia some. Só fica observando e torcendo pela nossa desgraça, como se diz, né? E por isso que foi utilizado o joio como a erva daninha. Porque podemos ver na imagem, o joio verde e o trigo seco, aqui um está verde e o outro está seco, mas quando eles estão verdes, os dois são muito parecidos. E quando seca, é que a gente consegue definir exatamente qual que é o bem e qual que é o mal. E assim é nos nossos vícios e virtudes. Muitos vícios a gente acha que não faz mal nenhum, só nos causam bem. Mas lá na frente, na hora da colheita, é que a gente vê que muitos vícios nos causaram. E aí a gente vê ali que o joio, ele é uma semente rígida, não se curva tão fácil. O mal também é persistente. Já o trigo é maleável, se curva com facilidade. O joio é apegado à terra, é mais difícil de ser colhido. O trigo, quanto mais maduro, é mais fácil de colher ele. E o joio prejudica o trigo e é tóxico para nós. Já o trigo não, é alimento. Aí vem outra frase de Jesus, a importância desse conselho. Vigiai e orai, está lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, porque as imperfeições morais são os ferrenhos adversários nossos. O egoísmo, orgulho, inveja. Então, egoísmo, né, nos cobre a visão espiritual, impede que a gente veja as necessidades dos nossos irmãos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, nos cega, né? A vaidade, que nos sugere uma superestimação do nosso próprio valor. A gente pensa que é mais do que os outros, né? Pela vaidade. Às vezes o desânimo, que daí nos impele, melhor dizendo, nos leva à inércia, né? De nos acomodarmos e deixarmos que o inimigo nos afronte. A intemperança mental, que nos leva à indisciplina. O medo de sofrer. Muitas vezes a gente se priva de fazer muitas coisas boas de medo, e aí perde grandes oportunidades de progresso. E tantos outros agentes, né, nocivos, que corroem então as energias nossas e nos impelem ao erro, né? Então, na natureza, não há saltos evolutivos.
Tudo tem o seu tempo. Você semeia, ela germina, a planta germina, cresce e frutifica. Uma planta que você semeou, ela não vai frutificar logo. Ela tem que germinar, tem que crescer e tem que frutificar. Mas ela pode perder etapas, né? Ela pode morrer lá mesmo na terra sem germinar. Ela pode germinar, crescer e morrer. Isso depende muito da erva daninha que ataca ela, dos nossos vícios que nos atacam. Então o mesmo é com o bem e o mal. Quem planta, colhe a seu tempo. Não vai colher nem antes e nem depois. Tudo tem o tempo, conforme a qualidade. Se você plantar limão, vai colher limão, não vai colher melancia. Se plantar rosa, vai colher rosa. Não tem como colher outra coisa além do que você plantou. Então toda semente germinada, ela irá crescer, frutificar cedo ou tarde, né? Tudo no seu tempo. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos vícios, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, porque na lei de causa e efeito, tudo que vai volta. Se tu espalhou o bem, volta o bem. Se tu espalhou coisas ruins, não vai voltar coisas boas. Então, tudo tem o seu tempo. E nem sempre conseguimos perceber a presença do mal. Como eu falei, tem muitos vícios que a gente acha que não influenciam em nada, não causam nada. Mas lá na frente, a gente vai perceber daí. Quando for a hora da colheita, que a gente vai perceber, então, o que esse vício, o que esse mal nos causou. Por isso que muitas vezes é preciso deixar ele crescer, para que a gente possa, então, retirá-lo de vez das nossas vidas. E a ceifa, para quem conhece, então, é o momento final da produção agrícola, quando é feita a colheita, né? E no plano individual nosso, de cada um, é o momento, então, onde a criatura colhe aquilo que cultivou. Tudo que a gente plantou ao longo do ano, ao longo da nossa vida, vai chegar o momento da colheita, a nossa ceifa. Então, gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar, então, os joios que plantamos, né? Que esses valores infelizes que a nossa invigilância deixou crescer ao nosso lado, então, eles não possam germinar, né? Possam ser retirados. E aí tem o destaque a frase de Jesus, né? É por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Ceifeiros, né? É aquelas pessoas que trabalham e fazem a colheita. E na hora do nosso cultivo, os ceifeiros, né? Também serão espíritos do bem, espíritos elevados. Plantar, cada um de nós vai plantar, né? Já a ceifa, quem vai fazer, nos auxiliar nela, são espíritos elevados, né? Sintonizados com o bem, com a espiritualidade maior. Então, na hora da colheita, o joio, que é todas as nossas lágrimas, as nossas dores, decepções, nossos vícios, então ele vai ser reunido e expurgado da seara do Senhor. Pela engrenagem natural, ou seja, a quitação de débitos adquiridos. Se você plantou o bem, nasceu algum joio, o teu bem foi maior, esse joio é arrancado e você vai seguir o teu processo evolutivo lá na espiritualidade. E a lei de causa e efeito que eu falei anteriormente, então, ela age de forma inderrogável.
sempre encaminha o ser para novas experiências. Quanto mais bem você plantar, mais bem você vai colher. O pouco do joio que você plantou vai ser retirado e jogado fora. Então, hoje a Terra está em processo de mudanças, né? Transformações, que nosso mundo hoje, como eu falei, é de provas e expiação, e ele vai passar para um mundo de regeneração. Por isso que nós temos que cada vez mais procurar eliminar os nossos vícios, que a Terra então vai passar por essas modificações física e socialmente, para se transformar num mundo mais pacífico e, consequentemente, mais feliz e com menos joios e menos vícios e mal pertencente nele, né? E lá no celeiro divino, então, só há espaço para o bem. O evangelho do reino, que é representado, então, pela boa semente, pelo trigo. Não tem espaço para o joio, né? Praticando o bem, então, estaremos dando expansão ao que temos de divino em nós. E, consequência disso, experimentando a nossa felicidade plena. Por isso, devemos guardar a confiança no Senhor, tendo sempre fé nas suas promessas, na sua proteção, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Como falei num dos vícios ali que falava, que é abre porta para o joio, né? Quando a gente tem o medo, temos que ter confiança, ter fé, que cair todo mundo cai, mas precisamos ter fé e nos apoiarmos para nos levantarmos e arrancar esse joio, então, para que ele seja queimado. Então, esta parábola é o quê? É um chamamento à nossa vigilância. Como Jesus falou, vigiai e orai. Então, a vigilância e a oração, elas atenuam as investidas do maligno. Se você estiver sempre vigilante e oração com as tuas ações, com os teus pensamentos, não vai abrir portas para o mal. O joio não vai poder germinar, né? Então, através delas, da vigilância e da oração, a gente se põe, então, em sintonia conosco mesmo e nos torna cada dia mais autoconsciente. Nos conhecemos melhor, nos conhecemos mais e nos barramos do mal. Aí a gente percebe claramente as reações do nosso dia a dia. E aí a gente consegue criar condições, então, para arrancar esse joio, para não prejudicar a nossa colheita. Pelo descuido do lavrador, a colheita se perde. Pelo descuido do professor, o aluno se torna ocioso. Então, pelo nosso descuido, o joio nos ataca, né? Então, Jesus necessita de discípulos valorosos e atentos ao seu chamamento. Então, que esse novo ano a gente possa orar e vigiar e não permitir que o joio, então, se estabeleça no meio de nós. A gente tente plantar mais o bem, cuidar mais das nossas virtudes, e no final do ano, então, a gente possa ter uma colheita de trigo satisfatória, só de bens, de boas ações, né? E para finalizar, tem uma oração de Davi, que é um cântico, acredito que todo mundo deve conhecer, que é o Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor. E a gente tem, como eu falei antes, tem que ter confiança no nosso bom pastor, ele está ao nosso lado, nos apoiando na nossa plantação. E esse Salmo de Davi, então, ele expressa a confiança no Senhor, concedendo-nos fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva. Eu vou colocar, então, aqui, ela é uma canção, e aqui tem o Salmo também.
isso nada em minha vida tocará. Tu és, Senhor, o meu pastor, isso nada em minha vida tocará. Vai ser para sempre o seu nome louvarei. Seu encontro e batismos, os caminhos, seu dom, segurança, sempre tenho em suas mãos. Senhor, o meu pastor, isso nada em minha vida tocará. Tu és, Senhor, o meu pastor, isso nada em minha vida tocará. Em sua casa, lugar, em sua mesa me preparou. Minha fronte e me faz ser feliz e transforma a minha casa em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, isso nada em minha vida tocará. Tu és, Senhor, o meu pastor, isso nada em minha vida tocará. Então tenhamos uma boa noite, que assim seja.